Senhor. Meus queridos, eu queria chamar aqui ao púlpito o nosso querido pregador desta tarde, o Aleph Amorim, e além disso eu queria chamar também a sua família, o Pedrinho, a Aline, para que também a igreja possa conhecer esta família que agora está a trabalhar em prol da igreja portuguesa. O Senhor enviou-os com o propósito de ajudar a igreja do Senhor aqui em Portugal a cada vez mais ser estabelecida diante do reino de Deus. Amém? Sejam bem-vindos, meus queridos. Podem vir para aqui para cima, venham. Amém? Então deixem-nos apresentar. Primeiramente, este é o Pedro, o grande Pedro, a Aline e o nosso pregador de hoje, o Aleph. Como eu disse, eles estão aqui há cerca de 3 meses, não é? Vieram lá do Brasil e já passaram por vários estados lá do Brasil. O Aleph é de Manaus, a Aline é carioca, então tenham cuidado com a Aline, está bem? Não façam qualquer coisa diante dos olhos dela, estou a brincar. Mas esta maravilhosa família está estabelecida lá em Braga e vieram com essa missão de servir a Igreja de Portugal, amém? Como o Senhor deseja, não é? Então nós somos honrados de os receber aqui, de receber também a palavra do Senhor através do Aleph. E meus queridos, Keila, chega-me aí por favor, esses... Obrigado. O Aleph além de missionário, de pregador, de pastor, ele também é escritor. Então, meus queridos, nós lá fora vamos ter uma banca com estes 3 títulos, 10 euros, não é, cada livro. Por favor, adquiram pelo menos um, está bem? Para ajudar esta família que está agora em missão cá em Portugal, tá? E nós acreditamos que vai abençoar muito a vossa vida. Estes títulos são maravilhosos, têm transformado a vida de muita gente. E, por favor, lá fora nós temos livros para vos vender. Então, por favor, tenham essa generosidade no vosso coração e comprem pelo menos um título que acredito que vai abençoar a vossa vida. E se vocês têm algum familiar que necessita de um livro, comprem também para os vossos familiares, seja para oferecer, o que for. Por favor, façam isso, está bem, meus queridos? Então vamos orar por esta família, para que o Senhor possa abençoar não só esta pregação, mas a vida deles aqui em Portugal. E, meus queridos, eis aqui a família Chama Viva, que é a vossa família também, tá? Nós podem contar com esta igreja para aquilo que vocês necessitarem, amém? Paizinho, nós te queremos dar graças, Senhor, pela vida do Aleph, do Pedro e da Aline, Senhor. Obrigado por os trazeres aqui para esta nação. Obrigado, nós nos sentimos privilegiados por mais uma família que vem servir aqui esta nação. E Deus, faz com eles o que tu desejares, Senhor. Eles são ferramentas nas tuas mãos. Então, Senhor, usa-os para a honra e glória do teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, por mais um pouco da família que veio aqui ser estabelecida. E nós queremos ajudar e servir naquilo que for necessário. E obrigado pelo privilégio de termos também como família. Abençoa a sua casa, abençoa todas as suas necessidades. E em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos graça sobre graça para que o Aleph possa pregar a tua palavra neste lugar. Abençoa as nossas vidas, Senhor. Transforma as nossas vidas através do Aleph, Senhor. Nós queremos te ouvir, nós queremos ser transformados para a honra e glória do teu nome. Nós queremos ser à imagem e semelhança de Jesus. Nós queremos ser teus discípulos, Jesus. Então nos ajuda e usa a vida do Aleph, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Nós te adoramos e te bendizemos e oramos. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, meus amados, a paz do Senhor, a graça e paz. Tudo bem? Quem está feliz aí hoje? Glória a Deus. Essa é a igreja que sorri. Coisa linda. Que bênção. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Poder compartilhar a palavra é sempre algo muito precioso. Nós somos criados para falar o que Deus está falando. Nós somos criados para declarar o que Ele está declarando. Então é muito bom poder estar aqui com vocês e poder de alguma forma servi-los através da pregação do Evangelho. Quero agradecer aos pastores Carmelo e pastora Mara também pelo carinho, ao Francis, ao Rui, que são tão preciosos, toda a sua família. Quando eu fui convidado para ministrar, eu realmente fui cercado de muita excelência pelo convite e eu já fiquei constrangido desde o primeiro momento, com tanta excelência e tanto zelo. E glória a Deus, porque eu creio que o Senhor está construindo uma cultura saudável nesse lugar, amém? Uma cultura do reino de Deus. Quantos creem nisso? Há uma cultura saudável sendo construída. E Deus é um Deus de zelo.
Ele é um Deus zeloso, Ele é um Deus que ama o zelo. Então, glória a Deus por todas essas coisas. Amém? Como foi me apresentado, eu venho com a minha esposa, a Aline, carioca. Eu sou de Manaus, Amazonas, bem longe, né? Mais longe. Parece que no Brasil é outro país dentro do Brasil, né, gente? Enfim, e fui buscar lá no Rio de Janeiro. Nós tivemos o Pedro em Atibaia. Atibaia, na verdade, ele é bragantino atibaiano. Mas filho de carioca, com uma manauara. E a família da minha esposa é toda portuguesa. Então, a mistura aí. Mas, graças a Deus, o Senhor é aquele quem faz todas as coisas. E, gente, quem quer ouvir a palavra de Deus? Eu estou feliz, porque eu também quero ouvir a palavra de Deus. Se você puder, abra comigo a sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 3. Gênesis 3. E você vai abrir no versículo 9. Gênesis 3, 9. Nós estivemos juntos no retiro da igreja, né, lá na quinta. Foi poderoso o que Deus fez. Foi um momento muito, muito lindo. Né? Eu estive compartilhando da minha dificuldade com chocolate aqui em Portugal. E quando acabou a ministração, eu recebi, pastores, uma consultoria de onde comprar chocolate mais barato. E aí veio um monte de irmão, você tem que ir no lugar tal, você tem que ir no outro lugar. Ah, meu Deus, aí eu estava começando a dieta, começando a academia, ganhei alguns quilinhos, mas o Senhor é bom, amém, igreja? Que hoje não tenha nenhuma consultoria, amém? Apenas consultoria celestial, amém? Glória a Deus. Amém, vamos ler a palavra de Deus? Gênesis 3, 9, diz assim: Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? Você puder, feche seus olhos. Pai, obrigado por sua palavra. Obrigado por esta igreja cheia do Teu Espírito. Obrigado, Pai, por aquilo que o Senhor está construindo nessa casa, Pai. Nós cremos que essa é uma casa para as nações. É uma casa, Senhor, como uma boca do céu aqui na terra. Como representantes celestiais. Pai, nós somos gratos de poder fazer parte da Tua história, Senhor. Fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo da terra desde a fundação. Nós Te adoramos, Senhor. Nós somos criados para essa realidade, para Te adorar, para Te conhecer. E é bom, Pai, estar em família e viver essa realidade de conhecer ao Senhor. Assim como Paulo declarou, eu tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Obrigado, Pai, porque juntos aqui, transformados à imagem de Jesus, nós vamos avançar e prosseguir para o nosso destino profético. Avançar e prosseguir para a meta, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Esse é o nosso destino, esse é o nosso lugar, essa é a nossa casa, a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Se você ama Jesus, erra uma salva de palmas a Ele, porque Ele merece. Então, irmãos, nós lemos aqui o relato da queda em Gênesis 3. E essa pergunta que Deus faz a Adão, que não é uma pergunta retórica, para mim é como se uma pergunta que até hoje ecoasse. Adão, onde você está? A gente percebe em toda a narrativa bíblica, do início até o fim, existe um clamor de Deus, existe uma pergunta de Deus, dizendo, Adão, onde você está? Mas não é uma pergunta especificamente para Adão apenas, é uma pergunta também para nós. Nós percebemos Deus em sua glória, de fato, se revelando através da história, para que o homem voltasse para o seu desenho original. Eu e você fomos criados para um desenho eterno. Nós fomos criados para nos relacionar com Deus. Esse é o nosso maior prêmio, esse é o nosso maior destino, esse é o nosso maior propósito, esse é o nosso maior lugar. Quando Adão, ele se desfaz, ele se quebra ao escolher a ir contra a vontade de Deus, ele se separa. Há uma ruptura, há uma quebra. E a gente percebe como que Deus tem se revelado no decorrer da história.
Mas essa mesma pergunta ecoa: onde você está? Mas é impressionante porque eu percebo que não é apenas uma pergunta retórica. Porque cá entre nós, irmãos, Deus sabia ou não sabia onde Adão estava? Sim. Deus sabia ou não sabia o que estava acontecendo? Sim. Deus sabia de tudo. Mas a pergunta de Deus tinha a ver com que Adão, em reconhecer o que ele tinha feito, em Adão reconhecer o seu lugar de desonra, o seu lugar de morte, porque agora Adão perde o maior presente que ele tinha, o relacionamento eterno com seu amado. Você tem ideia do que é Deus todos os dias visitar Adão para lhe falar sobre a eternidade? Que é visitar Adão para dizer: Adão, eu quero te revelar quem eu sou, mas de repente o pecado separa esse ambiente perfeito, o pecado separa esse lugar onde havia harmonia, onde havia cura, onde havia restauração, onde havia prosperidade. Adão era completo, mas o pecado quebrou isso, o pecado separou Adão. Mas algumas coisas me ensinam nessa pergunta de Deus para Adão. A primeira é que Deus sabia de tudo. Deus é um Deus que tem o controle de todas as coisas. Deus não criou algo que aparentemente, às vezes a gente até pensa por esse lado, né? Como se o que Deus fez foi incompleto. O que Deus fez foi completo. Deus não é um criador que cria como se quem não soubesse o que está fazendo. Deus não está no céu ansioso, desesperado, se perguntando o que Ele vai fazer com uma pandemia. Deus não está no céu em crise, sem saber o que vai acontecer com a humanidade. Deus tem o controle de todas as coisas. Deus sabia o destino de Adão. Deus sabia o que Adão iria fazer. Deus sabia aquilo que foi consumado na cruz iria fazer também. Isso me leva para um lugar de confiar na história daquele que é o Senhor de todas as coisas. Não tem a ver com a nossa história, porque aqui, quando Adão se perde, cheio de medo, ele se esconde da presença de Deus. Eu posso imaginar Adão talvez pensando: agora eu acabei com tudo, eu destruí tudo. Enganado, porque Deus não perdeu o controle de sua criação. Deus não perdeu o controle da sua história, da história dele, daquilo que ele está fazendo. A missio Dei, a missão de Deus continua intacta. Eu não sei se isso te anima, mas é um convite para que a gente de fato entre com segurança na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Nós não estamos servindo um Deus que não sabe o que fazer. Sabe, meus irmãos, eu não sei você, mas quando a gente olha como que estão indo as coisas, na economia, na saúde, com o homem, como pode, por exemplo, a gente perceber homens entrando dentro de escolas, fazendo maldade com crianças, destruindo a vida de crianças. Eu não sei você, mas quando eu olho para a situação de como está a humanidade, como está o mundo, às vezes parece ser muito cansativo. Às vezes traz uma sensação do tipo: e agora? Mas a voz continua ecoando: Adão, onde você está? Se você não sabe o nome desse irmão que está ao seu lado, pergunte o nome dele agora, se você puder, pergunte o nome dele. Se você já sabe, está tudo bem. Diga para ele: Deus abençoe. Agora, diga o nome dele e diga assim, fulano de tal, onde você está? Deus não perdeu o controle de sua missão. Deus não perdeu o controle de sua história.
Ele segue reinando, passam-se príncipes, passam-se reis, passam-se tempos, mas ele segue com o seu governo imutável, impecável, intacto. Ainda que o homem pense que tudo acabou, de uma semente brotada vem a salvação. Isso é um convite para descansarmos na soberania do Senhor. Isso é um convite para descansarmos nesse Deus, que é um Deus que sabe o que está fazendo, que é um Deus que não está desorientado, perdido, dizendo: o que eu vou fazer com essa criação? O que eu vou fazer com esse povo? O que eu vou fazer com o mundo? Deus não está desorientado. Deus não está em choque. Ele não está assustado. É glorioso perceber os atributos de Deus e ver o quanto Ele é um Deus que sabe de todas as coisas. É um Deus que sabe de tudo aquilo que vai acontecer. Não apenas por uma cognição, não apenas porque é um Deus que sabe, mas é porque é um Deus que já determinou. E aquilo que Deus determinou está feito. Aquilo que Deus fala em sua palavra está feito. Deus não age como um espectador da história, apenas olhando. Porque Deus não é apenas Deus de perto. Deus é Deus de perto e Deus de longe. Em seu atributo, Ele é um Deus que está presente, inclusive presente naqueles desafios que a gente tem na nossa família, aqueles desafios que a gente tem no nosso trabalho, aqueles desafios que a gente tem nas nossas finanças. Deus não está de braços cruzados apenas olhando o homem se autodestruindo, mas o seu amor está cobrindo toda a terra. O seu amor está cobrindo todos aqueles que de fato entendem o convite do Evangelho, que é: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que Cristo fez na cruz nos deu algo que o homem perdeu. Agora nós podemos responder a pergunta de Deus, porque é algo muito interessante, que Adão não teve capacidade de responder a pergunta de Deus, porque ele já não tinha mais conexão. O homem perdido, morto, quebrado, separado de Deus, agora já não mais consegue responder ao Senhor com toda a integridade do seu ser, com todo a sua alma vivente. O seu espírito não conseguia mais, ele estava afastado, ele estava longe, ele estava num lugar onde ele não conseguia mais, e a única coisa que ele pôde fazer foi se esconder. E quantas vezes nós entramos na síndrome de Adão, quando Deus está dizendo: onde você está? A terra espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, mas nós fazemos como Adão fez. Ele diz no versículo 10, e ele respondeu: eu ouvi os teus passos no jardim, e eu fiquei com medo porque eu estava nu, por isso me escondi. Quantas vezes nós, ao ouvirmos os passos do Eterno no meio da história, nos escondemos? Quantas vezes nós não vivemos de acordo com aquilo que foi conquistado na cruz, nós nos achando nus, nós nos achamos em um lugar de medo, nos escondemos da vontade de Deus. Mas o convite continuou: onde você está? Então, primeiro ponto, se você anota, você faz bem. Deus não perdeu o controle. Segundo ponto, é que isso é tão glorioso, que apesar de Deus ir ao encontro do homem, e apesar de toda a história, o homem está envolvido, é precioso demais perceber que o centro de tudo aquilo que Deus está fazendo na história não é o homem. Não é o que o homem fez, não é o que o homem pode construir,
não é o que o homem pode edificar, mas o centro de tudo aquilo que aconteceu na eternidade tem a ver com Ele mesmo. O Deus eterno e o Deus que tem uma história está construindo algo através da história. Então, se você puder, anote esse segundo ponto. Um dos princípios que encontramos quando Deus nos encontra é que Ele revela que nós não somos o centro, mas Ele mesmo. Ei, querido, preste atenção. Você não é a última Coca-Cola do deserto. Você não é o melhor. O melhor é Ele. Ele é o Senhor da história. E eu não sei você, mas quando eu entendo isso, isso sai de mim um peso. Porque eu começo a entender que eu não preciso viver uma vida de performance, porque a história não é minha, a história é dele. Eu não sei você, mas quando eu entendo que Ele é o centro de todas as coisas, isso me convida para perceber que a obra não é minha, é dele. E o Deus que está fazendo algo sustenta a sua obra, Ele sustenta a sua história, Ele sustenta aquilo que está fazendo desde a fundação do mundo. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor desse lugar, Ele é o Senhor de sua história. E o que nós fazemos, queridos? Quando percebemos que existe o primeiro ponto, um convite celestial que nos pergunta onde nós estamos. Uma pergunta retórica, mas que nos convida a voltarmos para Ele. Que aponta para um lugar, e que lugar é esse aqui? Ele é o centro. E olha, isso sai um peso. Porque quantas vezes nós queremos viver o Evangelho como se nós fôssemos o centro do Evangelho. Aí a gente vai num culto buscando uma vitória, uma bênção, aí muitas vezes não chega no nosso tempo, do nosso jeito, aí a gente acha que pode reclamar para Deus, ou a gente acha que tem um monte de coisa para falar para Deus, porque o Senhor não me deu, porque o Senhor não me entregou. Mas, meu querido, é um convite para entendermos que Ele é o Senhor da história. É claro que isso não anula a palavra de Deus que declara que se nós somos bons pais, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quem dirá o nosso Pai Celestial? Porém, isso nos põe numa posição de se entregar e nos render a esse Deus que tem o controle da história, que está de fato fazendo algo, mas que a história é dele. A Ele a honra, a glória e o louvor, a Ele a adoração, a Ele toda a vitória, a Ele toda a bênção, a Ele toda sorte de bênçãos. Então diga assim comigo: Deus é o centro do Evangelho. Jesus é o centro do Evangelho. Ele é o Senhor da missão. Diga assim para o seu irmão, talvez você não goste disso, mas eu quero mexer com você hoje. Diga assim, ei querido, Deus não é irresponsável. Ele sabe o que está fazendo. E fala só mais uma coisa para ele. Diga assim, ei, ele não precisa pedir sua opinião. Então diga assim, fica na tua. E vive a missão que Deus tem para você. Amém. Aleluia. Se você quer glorificar Jesus, você pode. Isso nos leva para um lugar de leveza. Porque como é bom poder servir a um Deus que sabe o que está fazendo, não é mesmo? Como é bom servir a um Deus que tem um controle de toda a história em suas mãos. Como é bom viver evangelho e reino de Deus, com Deus que não precisa da nossa plataforma, que não precisa do nosso jeitinho, que não precisa das nossas condições para fazer o que Ele tem para fazer na história. Ele é Deus poderoso, Deus de guerra, Deus de amor, Deus de vitória. E um dia todos os seus inimigos estarão debaixo dos seus pés, se humilhando, de fato se colocando num lugar de rendição, porque haverá um dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará quem Jesus é. Isso me deixa muito entusiasmado.
Isso me deixa muito animado. Então, meus irmãos, isso é um convite. O que isso muda na nossa vida? Isso é um convite para a gente parar de criar coisas, para parar de criar situações onde Ele não está, achando que podemos ajudá-lo, achando que podemos dar uma mãozinha para Deus. Não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Eu não sei o que Deus está falando para alguém aqui hoje, mas o Senhor que pergunta onde você está, que está no centro de sua história, que está governando com glória, que está governando com ousadia, que está governando com sua vontade perfeita e soberana, nos coloca numa posição de confiarmos na sua história, confiarmos no seu amor, porque o seu amor dura para sempre e nada vai nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Nada vai nos separar do amor desse Deus, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem pandemia, nem economia, nem cultura, nem perseguição. Nada pode separar aqueles que são amados por Deus e seu amor. O céu hoje está te encorajando para uma vida mais profunda, porque é muito bom viver com um Deus que paga a conta, não é não? Não é mesmo? É muito bom confiar num Deus que paga a conta, porque o Deus que chama, financia a chamada que é dele. Que é dele. Eu não sei se você já foi convidado para algum lugar para comer, e quando você chegou lá, a conta era super cara, e você falou assim, meu Deus, como eu vou pagar? Na missão de Deus, quando Ele chama, Ele financia a chamada. Mesmo que seja pedrinhas que vão derrubar um gigante, mas é o suficiente nas mãos de Deus. Por isso, não rejeite aquilo que Deus entregou a você para a missão que é dele. Mesmo que seja uma pedra, mesmo que seja pouco, o pouco nas mãos de Deus pode derrubar gigantes. E eu creio que aqui, com alguém que faz parte da missão de Deus, você vai se levantar não por causa de você, não por causa do seu status, não por conta de quem você é, mas eu vou a ti em nome dos Deus dos exércitos, aquele que nos chamou para uma vida de entrega e amor a Ele. Então fala para esse irmãozinho aí, fala assim, amadinho, amadinha, respeita as pedras que Deus me deu, hein? Porque se Ele me chamou para a missão que é dele, eu vou com o poder do Espírito. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Gente, eu tenho uma imensa dificuldade de seguir o esboço. Eu estou aqui, eu tento ler, mas não dá. É muito difícil para mim, gente. Quem é mestre, olha, Deus abençoe você, eu super admiro. Eu tenho muita dificuldade, mas o Senhor é bom aqui, porque como eu estou pregando, né, a missão não é minha, é dele, Ele é o Senhor da história, e glória a Deus por isso, porque Ele capacita. Perfeito. Vocês estão comigo ainda, sim ou não? Sim. Então, gente, estamos sendo convidados hoje para uma realidade de descanso. Porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Correrão e não se fadigarão. Voarão e não se cansarão. Esse Deus que tem o controle de todas as coisas desde a eternidade, desde o início. Ele sabe o que está fazendo com a gente. Ele sabe por que a gente tem que passar o que tem que passar. Porque eu estou certo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Calma, e que vivem de acordo com o seu propósito. Amém? A gente não pode pegar esse texto e simplesmente ficar só com a parte que todas as coisas cooperam. Muito legal, né, amadinho? Vigia, crente. Deus tem misericórdia da sua vida hoje. Como disse o irmão, tu é vasilha ou tu é vaso? Tu é vaso furado ou não? Gente, essa semana, a semana que passou, na verdade, eu estava caminhando lá, porque, para quem não sabe, né, larguei de mão do chocolate agora, dos doces dessa Portugal, e eu decidi viver uma vida fitness. Aí eu estava lá caminhando no lago, um dia desse, e aí eu estava de gente que não era nem lago, era tipo uma correntezazinha assim, bonita, sabe? Falei assim, gente, que água limpa, aí do nada uma abelha ferrou aqui a minha canela. Mas, gente, foi uma dor
tão horrível, que eu falei assim, meu Deus, pá! Dei um tapa nela, acho que ela morreu com o tapa que pegou. Mas aí depois eu fiquei pensando, eu falei assim, cara, que doideira, né? Tô aqui de boa na minha, que de boa vivendo a minha vida fitness. Aí vem uma abelha para ferrar um canela de fogo, reteté de Jeová. A abelha morreu, é claro, né? E eu tava falando assim, amor, chama meu médico da família agora eu vou desmaiar, chama meu médico da família. Mas, cara, é muito lindo, porque apesar das coisas mais básicas que acontecem na nossa vida, das mais simples, de um ferrão de uma abelha, as mais complexas, tudo está cooperando para o nosso bem. Sabe, eu não sei se você é alguém que tem ouvido os passos do Senhor no decorrer da história. Talvez você tenha sido convidado a se esconder. Talvez você tenha tido medo. Porque é muito louco quando você tem que confiar sem ver. É muito difícil quando muitas vezes você quer dar um passo adiante e se entregar na vontade de Deus, e se entregar no chamado de Deus para a sua vida, para fazer parte da missão dele, mas você não está vendo o futuro. Você não sabe o que vai acontecer, você não sabe o que vai ser, você não sabe de onde que vai vir, você não sabe, você não sabe. Mas glória a Deus, porque é uma posição perfeita para você entender que não é sobre você, não é sobre o que você pode construir, não é sobre o que você pode dar, não se trata de quem você é, se trata do nosso amado que está fazendo algo desde a eternidade. E já indo para o final, vocês estão animados comigo, sim ou não? Cuidado com a abelha, irmão. Cuidado. Indo para o final. O homem se esconde porque tem medo. E algo é glorioso perceber nisso. Porque lembra que eu compartilhei com vocês no início? Deus não está em choque com o que aconteceu. Ele não está com medo. Ele não está no céu ansioso, se questionando, o que eu vou fazer agora? E aí o Senhor me deu uma frase que marcou meu coração para essa mensagem, porque desde quando eu recebi o convite, essa mensagem tem queimado no meu coração. E é claro, né, antes de ser compartilhado com vocês, ela é trabalhada aqui dentro. Ela corta aqui dentro primeiro. Né? O pregador, antes de pregar, ele está sendo pregado, a pregação está servindo para ele. Né? Ele está sendo mexido nisso. E aí o Espírito Santo compartilhou comigo algo em relação a isso. Que é o seguinte, se você quiser anotar, você pode também. Em Gênesis 3:9, nós percebemos Deus perguntando a Adão, onde você está? Em João 19:30, Jesus grita na cruz declarando, tetelestai, está consumado. Não sei se você está entendendo, mas quando o homem se esconde da vontade de Deus, quando o homem se esconde com medo, e Deus pergunta, Adão, onde você está? O cordeiro já havia sido morto desde a fundação. E em João 19:30 ele grita, tetelestai, está consumado. E aí o Espírito Santo compartilhou comigo algo com muita profundidade, que é, na incompetência do primeiro Adão em se esconder, Jesus, o segundo Adão, se responsabilizou em se revelar. Vou repetir. Na incompetência do primeiro Adão em se esconder, Jesus, o segundo Adão, se responsabilizou em se revelar. Eu não sei se você consegue entender a realidade dessa profundidade, mas é glorioso perceber que onde o homem foi incompetente, o primeiro Adão não foi capaz, o segundo Adão se levanta declarando, está consumado, o preço foi pago, o preço já foi dado, o preço foi pago, não há mais morte, não há mais nada que os possa separar do amor que está em Cristo Jesus. Por mais que o primeiro Adão falhou, o segundo Adão se levanta com poder e autoridade. E a morte não conseguiu segurar o segundo Adão. Mas no terceiro dia ele ressuscita.
nos conectando à resposta inicial de Deus que dizia: Adão, onde você está? O segundo Adão agora declara: agora um novo caminho foi aberto e agora o homem pode responder dizendo: eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui, porque o segundo Adão resolveu o problema criado. E isso fundamenta os pontos que nós compartilhamos aqui. Deus procura o homem, mas Ele não perdeu o controle da história. Ele está governando com gloriosa riqueza. Ele está com o seu cetro guiando a história desde a fundação, e o que Ele decretou será feito. Porque o Cordeiro foi morto desde a criação. Já foi resolvido. Se você puder, para a gente concluir, abra comigo, nós vamos ler juntos 1 Coríntios 15, 45 ao 48. Abra aí comigo, por favor. 1 Coríntios 15. Vocês estão comigo, sim ou não? Sim. Cuidado com a abelha, crente. 1 Coríntios 15, 45. Você está animado? Sim. Eu estou super animado. Aleluia. Então diz assim, 45, tá? 15, 45. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, vivificante, espírito vivificante. Vamos ler lá junto então? Melhor, né, gente? Peraí, deixa eu pegar aqui minha aguinha. Vamos lá. Deixa eu só ver até qual é. Beleza. 45 ao 58. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes aos terrenos, ao homem terreno. Os que são dos céus, ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que os divinos mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia! Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal... Declare com força. Então se cumprirá a palavra que está escrita. Declare com força. A morte foi destruída pela vitória. Aleluia! Vamos lá, continuar. Amém? Amém. Aleluia! Tragado foi a morte pela vitória. E essa é a palavra do Senhor para nós. Portanto, meus irmãos, lembra, Adão, onde você está?
Deus não perde o controle. Ele está governando com um cetro de justiça. Ele é o Senhor da história. E nós podemos confiar nesse Deus que chama e financia a chamada. E aquilo que o homem não foi capaz de responder, onde o primeiro Adão foi irresponsável e não conseguiu responder se escondendo, o segundo Adão se revela destruindo a morte, destruindo a separação, destruindo aquilo que nos separava do amor de Deus e nos dando acesso ao nosso destino profético, que é ser amado por Ele e amá-lo acima de tudo. Eu finalizo declarando o último versículo que nós lemos. Portanto, se você puder colocar de novo o último versículo, nós lemos juntos, acho que é 58. Eu finalizo declarando isso junto com vocês. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém, amém, amém. Não será inútil, não será inútil, não será inútil. O seu trabalho não é vão no Senhor. Se você puder, feche seus olhos. Eu quero orar para finalizar. Se você quiser também ficar de pé, você pode. Nós vamos orar juntos agora. Pai, obrigado. Obrigado por Tua presença em nosso meio, Pai. Obrigado porque um dia o Senhor procura Adão. Adão se esconde com medo. Adão se esconde sem esperança. Mas a semente foi plantada, aquele que os homens rejeitaram, a pedra angular se revelou. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Obrigado, Pai, porque nós temos uma esperança viva e essa esperança não nos abandona. Obrigado, Pai, porque é muito bom saber de um Deus que tem o controle da história, que é o Senhor da missão, um Deus que não está em choque, um Deus que não está com medo, um Deus que não está ansioso, mas um Deus que é glorioso e vitorioso, e aquilo que o Senhor declarou, aquilo que o Senhor falou já aconteceu. Obrigado, Pai, porque nós podemos celebrar aquilo que nós vamos viver e que ensaiamos aqui. A eternidade já começou. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós. Obrigado, Pai. Oh, Senhor, não sei quantos aqui chegaram cansados e sobrecarregados. Talvez correndo, se escondendo com medo. Mas por aquilo que Jesus conquistou na cruz e que é nosso direito e nossa herança, o Senhor nos deu um direito a não mais ficarmos na mesa para comer aquilo que cai, mas o Senhor nos convida a sentarmos na mesa e comer do grande banquete preparado. Por isso nós, como igreja, estamos sendo transformados à imagem de Jesus, à imagem do Filho de Deus, para que um dia, quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja, estejamos como aquelas virgens que cuidaram, que não tiveram medo, mas que foram constantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão, que o seu trabalho não é vão. Aqueles que plantam a semente, voltarão e colherão. Obrigado, Pai. Obrigado. Se você puder, para finalizar, diga-se comigo: Pai, eu estou aqui. Não vou mais me esconder. Não vou ter mais medo. Não andarei mais ansioso. Porque o que Jesus fez na cruz, eu não preciso mais me esconder. Porque já vem a hora, e já chegou a hora, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois é estes que o Pai procura. O Pai não procura mais Adão, o Pai procura os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Queridos, glória a Deus por essas coisas. Glória a Deus porque na incompetência do primeiro Adão em se esconder, Jesus
o segundo Adão se responsabilizou em se revelar. Glória a Deus por todas essas coisas. Amém? Ok. Se você puder fechar seus olhos agora, todos nós de olhos fechados, Sabe, eu não sei se você chegou aqui hoje, você como um Adão, talvez é alguém que se afastou. Talvez é alguém que decidiu, por sua própria vontade, sair do desenho original de Deus para você. Mas hoje você quer voltar. Mas hoje você quer se entregar ao desenho original de Deus. Hoje você quer se reconciliar com o seu Pai, voltar para o seu lugar de destino, voltar para o seu lugar de origem. Ou talvez você é alguém que nunca teve contato com essa realidade, mas hoje você quer, o seu coração está batendo forte para poder correr para os braços do seu amado. Se você é essa pessoa, eu gostaria que você orasse comigo agora. Diga assim: Senhor Jesus, hoje eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador. Reconheço que Tu és Jesus, o segundo Adão, que se responsabilizou e se entregou para que eu tivesse vida e vida com abundância. Eu entrego os pontos hoje. Eu rendo tudo, porque esse é o meu lugar. Esse é o meu lugar. Em nome de Jesus. Ainda de olhos fechados, alguém fez essa oração pela primeira vez e quer se entregar hoje? Levante suas mãos. Alguém hoje aqui que quer se entregar a Jesus totalmente? Alguém? Todos já são filhos de Deus, vivem na nova aliança em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Então você pode ir comigo. Glória a Deus. Então você pode comigo hoje celebrar Jesus com as suas palmas por tudo aquilo que Ele conquistou na cruz, que é direito nosso e nossa herança. Louve ao Senhor com as suas palmas agora, porque Ele é bom. Sede firmes e constantes.